pode ser também. Quem imprimiu não tem problema, não. Quem não copiou ainda, então, vai lá na plataforma, vai procurar o pedaço da semana retrasada, que foi a semana do dia 1º, o pedaço do texto da semana do dia 8 e o finalzinho do texto que foi dessa semana. Essa semana, tio Gilbert postou o finalzinho do texto. Na semana que vem, eu vou pedir o tio Gilbert para postar um exercício sobre esse texto. Então, quem já conseguiu copiar tudo, vai ler o texto todo e vai tentar responder as perguntas que o tio Gilbert vai colocar na plataforma semana que vem. Aí, na semana que vem, eu vou marcar com vocês quando que a gente vai tirar as dúvidas de programa de saúde, tá? Semana que vem a gente combina. Vou dar o tempo para vocês fazerem o dever, lerem o texto, fazerem o dever, e aí semana que vem eu marco para a gente discutir o texto e corrigir o exercício, tá bom? Bom, hoje então nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo falando sobre os animais invertebrados, tá? Que nós vamos começar primeiro dos mais simples até os mais complexos. Então, vamos começar pelos invertebrados. Que página, tia? Vamos colocar na página 221. Tia, módulo 1, módulo 2. Módulo 2. Obrigada. 221. Bom, aí, antes da gente começar a falar dos grupos que a gente vai ver hoje, que são 2 grupos, nós vamos observar essas fotografias que estão na página 221 e vamos tentar separar esses animais em 2 grupos diferentes. Um grupo com os animais invertebrados e o outro grupo com os animais vertebrados. Lembrando que os animais invertebrados, eles não possuem coluna vertebral. E os animais vertebrados possuem a coluna vertebral. Aí eu falei para vocês que os que possuíam a coluna vertebral fazia parte do filo dos cordados, tá? E aí esse nome se dá porque por causa da presença dessa coluna vertebral, tá? Antes, quando o animal... Não estão me ouvindo, não? Agora estamos, tia, mas tinha travado para mim. Então eu vou voltar um pouquinho. Para mim também. Os animais vertebrados, eles possuem a coluna vertebral. Só que antes da coluna vertebral, enquanto eles estão sendo formados, estão sendo gerados, né, ainda estão na forma embrionária, eles possuem uma estrutura que é chamada de notocorda. Por isso que eles estão no filo dos cordados. Filo cordado significa que na fase embrionária, esse animal, ele tem uma notocorda. E aí, depois dessa notocorda, é que vai ser gerada a coluna vertebral, tá? Então, vamos observar essas 6 fotografias que estão na página 221, para ver se a gente consegue arrumar essas fotografias em 2 grupos. Fala. Eu tive que sair aqui, eu queria te perguntar qual página é no livro. Página 221. Ok, obrigado. Tá? Então, nós temos aí, ó, a foto de um morcego, de uma estrela do mar, de um tubarão-limão, de uma joaninha, de uma andorinha e de uma minhoca. Então, eu quero que vocês me falem quais são os animais que nós vamos colocar no grupo dos animais invertebrados. Estrela do mar e minhoca? Que a gente vai colocar nos invertebrados? Dos invertebrados, Estrela do mar, já falaram um aí. E a minhoca? Joaninha. Minhoca? E minhoca. Muito bem. Então, no grupo dos invertebrados a estrela do mar, joaninha e minhoca, tá?
Nenhum desses três nós vamos ver hoje. Nós vamos começar com os invertebrados, mas não são esses grupos aí, tá? E aí o que restou vai ficar no grupo dos vertebrados, certo? Que é o morcego, o tubarão-limão e a andorinha, ok? Bom, Ok. Bom dia, professora Aline. Desculpa o atraso. bom dia, sem problemas. Pega seu livro, nós estamos na página 221, Tá. tá? Aí na página 221, debaixo dessas fotografias desses animais, nós vamos marcar. Só desliga o seu microfone. Ô, professora, é 200 Página 221. Microfone, Lucas. Bom, Ele desligou. tá, 221. Debaixo desse número 1 que a gente acabou de fazer, que é separar esses animais nesses dois grupos, tem o primeiro parágrafo, tem o segundo e o terceiro. Nós vamos marcar o segundo e o terceiro, tá? Vamos marcar o seguinte, ó. Na fase embrionária, que foi o que eu acabei de falar anteriormente, dos animais pertencentes ao filo dos cordados, existe uma estrutura chamada notocorda. Ela é responsável pela sustentação dorsal do embrião e está presente em pelo menos uma fase do desenvolvimento dos cordados. Então, enquanto os animais vertebrados estão no estágio de embrião, eles ainda estão se formando, eles não têm coluna ainda, eles têm a notocorda. Por isso que o nome do filo é cordados, porque lembra essa palavra notocorda, tá? Aí, depois que ele já saiu da fase embrionária, que ele já está quase o ser mesmo, todo formado, pronto para nascer, aí ele já tem a coluna vertebral, que é o terceiro parágrafo. Ó. Nos cordados vertebrados, a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral, que é responsável pela sustentação do corpo. Já os invertebrados são aqueles animais que não apresentam notocorda, nem coluna vertebral. Aí, para caracterizar esse filo cordados, né, ele coloca um animal aí que tem uma coluna vertebral, que é uma cobra, tá? Não fiz a chamada ainda não, Júlia. Jiboia. Vou fazer no Uma finalzinho. jiboia. Então, como muitas pessoas têm a impressão de que as cobras são animais invertebrados e não são, são animais vertebrados, ele coloca logo para tirar todas as dúvidas a imagem de uma cobra e a coluna vertebral dela. Então, a partir de agora, quem achava que a cobra era um animal invertebrado, já sabe que não é, que ela é vertebrada, ela tem coluna vertebral, tá? Embora ela tenha o corpinho, né, mole, consiga rastejar, ela tem a coluna vertebral. É uma coluna vertebral um pouco diferente, porque ela é mais flexível, mas tem, ok? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Hoje nós vamos começar a estudar o grupo dos invertebrados. E aí nós vamos ver dois grupos. O grupo que é chamado de poríferos, que foi a imagem que a gente viu do início do capítulo, que é o grupo das esponjas do mar. E nós vamos ver o grupo dos quinidários, que é o grupo da água-viva, da anêmona do mar, da hidra e da caravela do mar. Tá? Então, hoje nós vamos conhecer 5 animais invertebrados. Já existe hidra? E Hidra esses existe. que são do filo. Hidra existe? Eu pensei que era um ser mitológico, alguma coisa assim. Não, Calma aí, a hidra existe. é um animal marinho. A gente vou mostrar para vocês daqui a pouco. Uma hidra? Uma hidra?
vocês estão imaginando, não. É uma hidra diferente, Ah, tá. tá? Não é essa É o nome hidra, não. do livro, né? Em história, vocês estudam isso, né? Hidromassagem? Mas não é Sim, essa hidra, não é essa, não, tá? A gente vai ver daqui a pouco a foto dela, tá bom? Então, vamos lá Tá na bom. 222 para a gente comentar sobre o grupo dos poríferos. Nós temos aí uma imagem muito bonita do fundo do mar, mostrando alguns exemplos de esponjas. Lá no início do capítulo, Qual Também. página, tia? 222. Lá no início do capítulo também tinha uma foto mostrando algumas esponjas, né? Só que essa da 222, ela tá mais colorida do que a do início do capítulo, tá? Bom, o que a gente precisa saber desse grupo dos poríferos? Primeiro, que o grupo dos poríferos é o grupo das esponjas do mar, tá? Só tem as esponjas como representantes desse grupo, então é fácil da gente memorizar. Segundo, por que são chamados de poríferos? São chamados de poríferos, eu já tinha dado uma dica há algumas aulas atrás. São chamadas de poríferos porque o corpo delas é formado de poros, ela é toda de buraquinho. Então, por isso que é chamado de poríferos, tá? A maioria das espécies das esponjas são encontradas no mar, mas existem algumas que podem ser encontradas em água doce, tá? São poucas as espécies de água doce, mas tem algumas espécies sim. Mas a maioria é marinha. O que a gente pode observar nessa foto aí, ó? Nessa foto, ao analisar essa foto, a gente consegue descobrir mais algumas características. Bom, uma delas, que elas estão fixas no substrato, tá? Falei para vocês que o fundo do mar é chamado de substrato. Então, são animais fixos, elas não andam, elas ficam paradinhas aí, fixadas no fundo do mar. Outra característica, o tamanho delas pode ser variado, ó. Aí nessa foto também a gente consegue verificar isso. Tem diversos tamanhos, tá? As cores também podem ser variadas. Tem essas cores aí, mas tem outras cores também. Elas têm colorações diferentes, tá? Outra característica, olha quanta coisa tem sobre as esponjas. Outra característica, elas podem viver sozinhas, que aí a gente chama de isoladas, ou em grupos, como tá essa da foto aí, que a gente chama isso de colônias. Então, elas podem viver sozinhas, que são isoladas, ou em colônias, que são em grupos, igual tá aí, uma do ladinho da outra. Ok? Ô, tia, Ó. uma pergunta. O que as esponjas comem? Vou falar agora sobre isso. Esses animais, eles são animais filtradores, tá? O que é isso, animais filtradores? Como eles estão na água e o corpo deles é formado todo por furinhos, cheio de poros, eles filtram a água, tá? Para que eles vão filtrar essa água? Por que eles são animais filtradores? Primeiro, eles vão filtrar a água, porque na água tem oxigênio, então eles respiram o oxigênio da água, filtrando essa água. Segundo, eles se alimentam filtrando a água também. Então, todo o restinho de alimento que está na água, que seja pequenininho, vai passar pelo poro dela, pelo buraquinho do corpo dela, ela vai filtrar, vai se alimentar, e o que ela não quiser mais, aí ela vai jogar para fora de novo, tá? Que alimentos são esses? Pode ser restos de peixe, pedacinhos de peixe que já morreram ou que outro peixe maior comeu, né? E aí caiu um pedacinho, ela filtrou, tá? Pode ser também restinhos de algas, que também ela consegue filtrar por esse poro. Então, elas se alimentam sim, e todo o processo dela é por filtração.
vai pegar o oxigênio da água por filtração, vai se alimentar por filtração e vai eliminar as suas excretas também por filtração. Tudo que ela não quiser mais, ela vai tirar do corpinho dela por filtração também. Mas como que isso acontece? Na página 223, nós temos o desenho de uma esponja que foi cortado no meio, ao meio, para a gente visualizar como que ela é por dentro e como que acontece esse processo de filtração, tá? Toda a água que é filtrada vai entrar pelos porozinhos do corpo. E quando ela for eliminar essa água, vai sair pela abertura de cima da esponja. Essa abertura de cima, a aberturinha lateral, que são esses buraquinhos, são chamados de poros. A abertura de cima é chamada de ósculo. Então, a água entra pelo poro e sai pelo ósculo, igual está mostrando aí na página 223. Tem umas setinhas azuis mostrando que a água está entrando por esses buraquinhos. Então, entra por todos os buraquinhos ao mesmo tempo. Se ela estiver com fome e se ela filtrar o alimento junto com a água, ela vai se alimentar e o que ela não quiser mais, depois ela vai liberar por essa setinha vermelha, que a saída de água é por cima. Se ela estiver respirando, ela vai pegar a água, vai filtrar a água, vai absorver esse oxigênio e depois vai liberar o gás carbônico na água também. E se ela tiver, depois do processo que ela comeu, né, digeriu todo aquele alimento que ela comeu, ela precisar eliminar as suas excretas, ela vai eliminar as excretas também por essa abertura maior, pelo ósculo, que é chamado de ósculo. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo. Tudo bem, tia, tudo bem. Esse grupo, como é um animal só, aí não é muito difícil, não. É fácil da gente entender. Mas vamos voltar agora lá na 222. Tem a mesma esponjinha cortada também ao meio para mostrar para a gente outras estruturas que ela tem. Então, tá lá, ó. O número 1 é o poro, que é o buraquinho. O número 2 parece um bumeranguezinho. São espículas. O nome disso é espículas. Para que isso serve? A espícula, ela dá sustentação para o animal, para a esponja ficar em pé, não ficar molinha, tá? Então, são essas estruturas, tem também espalhada por todo o corpo dela. É essa estrutura que é chamada de espículas, que vai dar sustentação ao corpo da esponja. No número 3, ó, o número 3 está apontando para a abertura de cima, que é chamada de ósculo, que é por onde sai a água. A número 4, ó, essa abertura central, que é chamada de átrio. Nessa abertura aí é que vai ter essa filtração, vai passar essa circulação de água com alimento, com oxigênio e com as excretas. No 5, olha o 5. O 5 é uma estrutura azulzinha com espelhinhos embaixo, que é chamado de flagelo. Esses espelhinhos é chamado de flagelo, tá? Esse azulzinho é chamado de coanócitos. É uma estrutura chamada de coanócitos. Para que serve isso? Ele tá, é que aí na figura não está dando para ver muito bem, mas ele está perto do furinho, do buraquinho dos poros. Então, ele vai facilitar o fluxo de água, dessa entrada de água, tá? Para isso que ele serve. Aí depois, deixa eu ver se tem mais algum. Não, só tem até o 5, tá? Então, essas são as estruturas do corpinho de uma esponja. Lembrando que esses animais são animais filtradores. Então, tudo que eles precisam fazer é através da filtração da água. Eles estão no meio aquático, eles filtram a água para respirar, para se alimentar e para liberar as excretas do corpo, tá?
que eu quero que vocês marquem aí? Lá em cima no textinho, ó, dos poríferos, quando começa aqui os poríferos, tem algumas características importantes para a gente marcar. A primeira delas é que esse grupo é chamado de esponjas. Então, nós vamos marcar assim, ó. Os poríferos, popularmente chamados de esponjas, são animais. Embora, quando a gente olhe para ele, a gente não tem uma aparência de um animal, mas é um animal invertebrado. É o primeiro grupo do reino dos animais que nós estamos estudando, tá? Então, a gente tem que saber que a esponja é um animal. Outra característica importante, eles são pluricelulares. Alguém lembra o que significa isso? Tem mais de uma célula, né? Isso aí, tá? Então, eles têm várias células, são pluricelulares. Eles são também heterótrofos. Quem lembra o que é isso? Heterótrofo. Eu me lembro dessa matéria, só que eu não me lembro o que era. Peraí. Existem seres que são autótrofos e existem seres que são heterótrofos. Ô tia, eu não tô achando esse heterótrofos para marcar com o negócio. Não, página 222. Lá, tá vendo que tá escrito poríferos em vermelho? No primeiro parágrafo. Tô vendo. No primeiro parágrafo. Tia, eu acho que são seres que não são capazes de produzir o alimento? Isso aí, muito bem. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam buscar o alimento no ambiente, por isso eles fazem a filtragem do alimento, tá? Os autótrofos, a gente viu que, página 222, os autótrofos, a gente viu que eles conseguem produzir o seu próprio alimento, que é através do processo de fotossíntese, são as plantas que fazem isso. Todos os outros seres que não são plantas são heterótrofos, não conseguem produzir o seu próprio alimento, vão ter que buscar o alimento em algum lugar, no ambiente em que vive, tá? No caso aí das esponjas, no fundo do mar. Ok? Ok. No segundo parágrafo, vamos marcar também, ó. Todas essas características eu já falei para vocês, agora a gente só está marcando. Vivem fixos em um substrato, podem viver isolados ou em colônias. A maioria é marinha, né? Vive na água salgada, mas algumas espécies habitam um ambiente doce. São portador de poros e possuem formatos variados. Essas são as principais características desse grupo. Só que na outra turma me fizeram logo uma pergunta que vocês não fizeram. Vocês só fizeram como que elas... Tá bom, Júlia, não tem problema não. A outra turma me fez logo uma pergunta que vocês não fizeram. Vocês só fizeram com relação à alimentação. A outra turma perguntou logo como que eles faziam para se reproduzir. Vocês não perguntaram. Alguém tem alguma ideia de como esses animais fazem para se reproduzir? Posso chutar, tia? Pode chutar, pode. Vamos lá. Eu acho que eles soltam Eles nascem no chão. eles soltam alguma célula que se espalha no mar e vai para outro, alguma coisa assim. Muito bem. É isso? Essa é uma forma, sim, é isso. Caraca. Nossa, que diferente. Lembra que quando a gente ainda estava na escola, nós estudamos que existem dois tipos de reprodução? A Sim. sexuada e a assexuada. A forma de reprodução sexuada é essa que José falou, tá? Há uma troca ali. Eles liberam na água realmente e vai ter a troca do material genético, do gameta. E tem a forma assexuada, que aí não precisa disso.
tá? Então, nós vamos ver isso através de desenho, para ficar mais fácil. Vamos colocar lá na página 224. O que José falou é o segundo tipo, a reprodução sexuada. Ó. Então, a gente tem lá uma esponja macho, uma esponja fêmea, e ó, a esponja macho está liberando o espermatozoide na água, só que como elas são animais filtradores, o que elas fazem? Sem querer, elas filtram o espermatozoide para dentro delas. E aí acaba fecundando a esponja fêmea, que tem um óvulo dentro dela. Ah, entendi. Tá? Aí, depois que esse óvulo for fecundado pelo espermatozoide, a fêmea joga para fora, pelo ósculo, uma larvinha. Essa larvinha ela vai parar no substrato e vai começar a crescer. Aí vai dar uma nova esponjinha. Essa foi a que José chutou e chutou bem. Esse é o primeiro tipo, tá? Só que as esponjas, elas podem se reproduzir dos dois tipos. Pode fazer a reprodução assexuada também, que é aquela reprodução que ela consegue se reproduzir sozinha. Por quê? Esses animais, eles são animais hermafroditas. Eles têm os dois sexos. Então, eles conseguem se reproduzir sozinhos, tá? Lá na primeira parte, ó, na primeira foto, está mostrando a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela é assexuada pelo tipo de brotamento. O que é isso? A esponjinha, no caso a esponja adulta, né? No corpinho dela forma um broto que vai dar origem a uma nova esponjinha, igual está mostrando aí, ó. Quando esse broto ele chega num tamanho ideal, ele solta do corpo da mãe. Presta atenção, pessoal que está no chat aí falando. Ele solta do corpo da mãe e cai no substrato, pequenininho, ó. Aí começa a crescer normalmente. Tá? Eu tô com uma dúvida. O que é substrato? Eu esqueci. Fundo do mar. Ah, tá. Então tá, obrigado. Professora, Só um instantinho, Lucas. No ambiente terrestre, a gente chama de solo, né? Que é o chão. Agora, no ambiente aquático, a gente chama o fundo de substrato, tá? É o fundo do mar, o chão do mar. Tá bom? Fala, Lucas, agora você. Fala, Lucas Felipe, tô querendo te ouvir. Desmuta. não dá pra ver meu rosto aqui, mas eu tô prestando atenção, tá? Tá. Você quer fazer alguma pergunta? Não, só queria falar isso mesmo. Ah, então tá bom. Posso continuar, então? Então, Pode. esses animais, Pode. eles são hermafroditas. Por isso que eles conseguem fazer isso, tá? Agora, quando eles estão em colônias, que é igual aquela foto da 222, que eles estão tudo agarradinhos, fica mais fácil deles executarem a reprodução do tipo sexuada, que foi essa que José falou. Porque está um pertinho do outro, vai lançar o espermatozoide e vai cair na do lado, né? Agora, quando eles estão vivendo isolados, igual está mostrando aí na amarelinha, fica mais fácil eles se reproduzirem pela forma assexuada por brotamento, porque não vai ter uma outra esponja tão próxima a ela, porque ela está vivendo isolada, ela está vivendo sozinha. Aí ela faz o processo de brotamento. Entenderam a diferença? Sim. Sim. Tranquilo, né? Sim. Uhum. Aham. Então, das esponjas, são essas informações que a gente precisa aprender. Agora, com relação ao segundo grupo, que é o grupo dos quinidários.
Se escreve cnidários, mas se fala quinidários, tá? Tá lá em cima na página 225. É quinidários. Esse grupo, ele já tem 4 representantes. No porífero, era um só, era só as esponjas. Não é quinidários, não, é quinidários, com N. Tá? Se fala que, mas se escreve com C, o C é mudo. Isso, quinidários, tá? Só que se escreve com C, na hora de escrever é com C. Então, nesse grupo, são 4 representantes diferentes, são 4 animais diferentes que estão nesse mesmo grupo. A caravela do mar, a água-viva, a anêmona do mar e a hidra. Então, nessa página 225, nós temos aí a foto de uma caravela do mar, que é a prima da água-viva, tá? Nós temos a hidra, ó, vocês estavam curiosos para ver. Olha como que é a hidra. Caramba, ela Nada a é ver com o que você pequenininha. está falando. Nem dá pra ver olho nu, né? Não dá para ver, não. Pensei Aqui que ia ser um aumentou 10 monstro. vezes. Pensei que ia ser um monstro gigante na hora que você me falou. Cara, isso não foi o que foi inspirado dentro da minha cabeça. Pois é, a gente imagina um monte de coisa, né? E tem a anêmona do mar. A anêmona do mar é aquela casinha do Procurando Nemo, que aparece no Procurando Nemo, que ele se esconde. É a anêmona do mar, Tô de cato. tá? E na 226 tem a foto de uma água-viva, que a água-viva eu acredito que vocês já tenham visto. Tá na página 226. Esses são os 4 animais desse grupo. Esse grupo já é um pouquinho maior. Porém, as características deles são bem parecidas, tá? Por isso estão no mesmo grupo. O que a gente pode falar desse grupo aí? Primeiro, podem viver também isolados ou em grupos, que a gente chama de colônias. Então, dificilmente vocês vão ver uma anêmona do mar sozinha. Geralmente elas ficam em grupo, mas podem viver sozinhas também, tá? Nossa, já vi uma água-viva na praia. Oi? Eu já vi uma água-viva na praia. Era grandona. Isso. Eu já segurei uma água-viva, só que ela tava morta, eu acho. Senão ela teria queimado aquele. Quando a água da praia, né, tá muito gelada, a água-viva ela vem mais para a beira. Então a gente consegue visualizar. Embora algumas são bem transparentes, outras são mais roseadas, né? As cores também variam um pouquinho. Mas geralmente elas são bem transparentes, por conta do corpinho delas serem formados por água. Por isso que o nome é água-viva, né? A maior parte do corpo dela é formado por água. E aí, elas têm também, o pessoal está aqui falando aqui no chat, elas têm também uma substância no corpo delas que é uma substância urticante. O que é isso? Essa substância urticante, ela provoca queimaduras. E aí a gente tem que ter cuidado com as águas vivas que a gente encontra na praia. Se elas estiverem na água, provavelmente estão vivas, né? Porque estão no ambiente delas. Se elas estiverem na beira da praia, na areia, né, na beirinha, provavelmente essas já não estão mais vivas. E aí só fica a parte de cima, do guarda-chuvinha da parte de cima. Os tentáculos, na maioria das vezes, eles já se soltaram, porque esse animal já está morto. Quando está assim na beira, aí já não tem perigo de queimar, não, tá? Só que existem 2 partes do nosso corpo que ela não consegue queimar, que é a palma da mão e a planta do pé. Por que isso acontece? Porque na palma da mão e na planta do pé tem uma substância que é chamada de queratina. E deixa a superfície da mão e do pé mais grossa, mais áspera. Não é tão delicada quanto a parte a parte superficial da pele. Então, não consegue queimar. Agora, se pegar
no braço, na perna, vai queimar. A planta do pé é debaixo do pé, tá? A palma da mão é aqui dentro da mão e a planta do pé é por debaixo do pé. Todas essas duas partes, elas são mais grossas, mais resistentes. Então, a água viva não queima, tá? Só vai queimar a superfície da pele, braço, perna, se tocar rosto, se tocar... Isso, a sola do pé. Aline, teve um Fala. dia que eu tava na praia e sabe aquelas águas-vivas que tem, tipo, não tem o tentáculo embaixo, é só aquelas branquinhas meio transparentes? Aham. Eu tava na praia e quando eu tava lá, tava cheia delas, tia. Parecia que, tipo, era tudo filhotinho, tava cheia, tava cheia. Você entrava Então, na água, você a água sentia, estava muito parecia que gelada, era não tá? gelo. Sim, É. Aí elas aparecem, entendeu? Quando a beira da água, né, que é onde a gente entra, né, tá mais quentinha, você quase não vê. Elas não gostam de água quente. Agora, se a uhum. água estiver muito gelada, aí a gente tem que ter cuidado porque elas vão aparecer. Principalmente na região dos lagos, né? Arraial do Cabo, Cabo Frio, essas praias assim, que a água vem do oceano, né? É mar aberto, É, elas estão ali presentes, tá? foi muito doido, tia. Pô, tinha muito na praia inteira. Aí, nesses casos, eu já fui também algumas vezes que estava assim. Nesses casos, o melhor é até a gente evitar de entrar na água, porque às vezes tem tanta que não tem nem como a gente desviar, e aí a gente vai acabar sendo queimada, não tem jeito, tá? E eu fiquei entre ali mesmo, tia, só que eu não me queimei, porque ela não tinha os tentáculos. Aham, Era aquelas pequenininhas, só transparente mesmo, não tinha nada. Daí a gente, claro, essa substância urticante, ela está presente nos tentáculos. Então, ela tem o tentáculo é uma forma de defesa dela, e aí ela tem essa substância presente no tentáculo para realmente se defender. Então, se algum predador tentar predar ela, comer, tartaruga marinha que adora água viva. Entendeu? Então, se algum animal tentar predar ela, ela vai disparar essas células urticantes para queimar o animal para tentar despistar o entendi. animal. Tá bom. Estão falando aí que se for na praia e não entrar na água, não tem graça, né? Realmente, mas se tiver muita água viva e a gente entrar, depois a gente vai ter que aguentar a dor, porque dói bastante. Essa que está aí na página 225, que é a caravela do mar, essa dói mais ainda, tá? Essa, a gente tem até que tomar cuidado, porque teve uns anos atrás, eu não lembro agora quanto tempo tem, mas numa praia aqui do Rio, eu não sei se foi em Copacabana ou Ipanema, agora eu não lembro. Teve uma época que tinha um monte de caravelas do mar, estava dando muita caravela do mar na beira. E aí um surfista foi queimado. A queimadura foi tão forte que ele teve que ser socorrido pelo salva-vidas, né? Porque deu até febre nele por conta da queimadura, porque dá tipo que um choque anafilático na pele e aí pode causar tipo que uma febre. Então ele precisou ser socorrido por um salva-vidas, né? Aí eles têm todo um preparo para socorrer a pessoa, porque é uma queimadura grave, tá? Pode atingir não só a superfície da pele, mas as camadas internas da pele também, tá? É muita dor. Essa dói mesmo, dói bastante, porque é um animal bem grande. A caravela do mar é bem maior do que a água-viva. Embora, não sei se vocês já viram em alguns documentários, às vezes no Discovery passa aquelas água-vivas gigantes. Tem umas que são gigantes, são bem grandes. Tem umas que são tamanho normal, mas tem umas gigantescas É também. uma gigante, tem uns 3 metros ou mais. No documentário a gente vê bastante. Essa, possivelmente, na Só vê na praia você estrada. não consegue visualizar, porque elas estão bem no fundo do mar. Mas em documentário, assim, que eles gravam com a ajuda de mergulhadores,
Aí eles conseguem capturar essas imagens. Se querem achar animais que têm mais de 3 metros de comprimento, é só ir para a Austrália. A Austrália tem cada bicho. Tem Nossa, mesmo. papo reto. Essa que está na página 226, ela tem mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, então ela não é tão grande, não. É uma água-viva de tamanho normal. A parte de cima dela, do guarda-chuvinha dela, é mais ou menos assim. Então, não é tão grande, tá? Bom, mais informações sobre esse grupo. O que a gente precisa saber desse grupo, então? Também estão em ambientes, né, marinhos, também podem viver isolados ou em colônias, tá? Podem ter um formato do tipo pólipo ou medusa. O que é isso? Vamos colocar lá na página 226 para a gente ver a diferença de um pólipo para uma medusa. A gente tem o laranjinha, a primeira foto laranjinha, a representação de um pólipo. E na rosinha, a gente tem a representação de uma medusa. Então, quando está assim no estágio de medusa, a cavidade interna dela é para baixo, é embaixo do guarda-chuvinha. É aqui, a boca, tudo fica embaixo. Quando a gente tem em pólipo, que está igual a anemona do mar, fica para cima, assim, aí a cavidade interna dela é para cima, a boca é voltada para cima. No caso da água-viva, a boca é voltada para baixo. Tá? Então, essa é a diferença do pólipo para a medusa. É esse formato do corpo delas. Os tentáculos são para cima, o outro, os tentáculos são para baixo. Certo? Certo. Bom, aí nessa página 226 também, ele mostra esse tentáculo com essa substância urticante, que é chamada de quinidócitos, que a função dele, repetindo, é proteger esse animal. Toda vez que o animal estiver se sentindo ameaçado, que algum predador estiver tentando predar ele, né, ele vai se defender. E a forma dele se defender é utilizando esses quinidócitos. Então, eles vão disparar essas substâncias urticantes no tentáculo e se o animal encostar, vai se queimar. Aí, automaticamente, ele vai sentir essa queimadura, vai se afastar, porque ele não é bobo, né, de continuar em cima do animal tomando queimadura. Então, por exemplo, a tartaruga marinha, ela gosta de comer água-viva. Mas se a água-viva no tentáculo disparar essa substância urticante, pegar na cabeça da tartaruga, ela não vai ficar ali tomando queimadura toda hora. Ela vai arrumar um jeito de comer a água-viva por cima, nessa parte arredondada, que é igual um guarda-chuvinha, que essa parte não queima, tá? Agora, se ela estiver numa posição ruim, que o tentáculo da água-viva encostar nela, aí ela vai tomar o primeiro choque, a primeira queimadura, e vai se mandar, ela não vai ficar ali, tá bom? É a comida preferida da tartaruga, e por isso que muitas morrem também, porque quando encontram saco d'água, né? Quando a gente joga o saco na praia, o saco de lixo na praia, e esse lixo vai parar no mar, o saco, ele dentro d'água, ele fica igual uma água-viva, ele fica cheio, né? Aí isso confunde elas comem o saco achando que é água-viva, e aí o saco fica preso no intestino delas, elas não conseguem digerir esse saco plástico, e aí muitas tartarugas morrem por conta disso. São gulosas, né? Acham que o saco é a água-viva, e aí por conta também do ser humano também ser mal educado, que joga lixo onde não tem que jogar, o saco vai parar na água e aí acaba prejudicando essas tartarugas, tá? Bom, então vamos falar agora na reprodução desses animais, que também é um pouco parecido com o grupo dos poríferos.
tá? Também é daquele jeito que José chutou e chutou bem, fez o gol. A primeira, ó, tá mostrando esse tipo que José falou. Então, tá mostrando aí uma anêmona. Aí tem a anêmona fêmea, ó, com o óvulozinho. E tem a anêmona macho com o espermatozoide. Quando essas duas células se unem, o óvulo com o espermatozoide forma a larva. Essa larvinha vai cair no fundo do mar e vai gerar um novo indivíduo, tá? Aí tem a reprodução da hidra, ó. A hidra é daquele jeito da esponja, assexuada por brotamento. Então, a gente tem uma hidra adulta e aí do próprio corpinho da hidra sai o brotinho, sai o filhotinho. Tia, Ribeiro tá te chamando ali no chat. Fala. Se eu vou fazer a chamada? Daqui a pouco. Deixa eu só terminar essa reprodução aqui, aí a gente faz a chamada. Faço o dever de casa e faço a chamada. Tá? Essa Já vou matéria daqui é terminar. legal pra caramba, eu gostei. Bom, então, ó, na reprodução assexuada, formou o brotinho da hidra e depois caiu a hidra pequenininha aí, ó, o filhotinho da hidra. Aí ela vai continuar crescendo até virar adulta e se reproduzir também. Então, na esponja, só tem esses dois tipos. No quinidário tem esses dois, igual o da esponja, mas tem um terceiro tipo, ó, que é a reprodução por alternância de gerações. O que é isso? Ela combina os dois tipos de reprodução. Na primeira fase, ela faz a fase sexuada, depois ela faz a assexuada. Ela consegue realizar os dois tipos de reprodução ao mesmo tempo, coisa que a esponja não consegue. A esponja ou ela faz o brotamento, que é a assexuada, ou ela faz a forma sexuada, que é por troca de gametas. Tia, eu tenho uma dúvida, rapidinho. Uma pessoa que é hermafrodita, ela consegue se reproduzir sozinha, só por ela mesma? Então, na outra turma fizeram a mesma uma pergunta parecida. Quando a pessoa é hermafrodita, isso é raríssimo acontecer. Aham. Tá? Da pessoa ter os dois sexos. Só que ela não vai conseguir se reproduzir sozinha. E, na maioria das vezes, ela vai apresentar os dois sexos, porém, um deles não vai funcionar bem. Ou seja, vai ser atrofiado. Ele não vai produzir células para se reproduzir. Então, por isso que ele não pode se reproduzir sozinho, não pode se autofecundar. Porque ele vai ter os órgãos, mas ele não consegue ter um bom desenvolvimento nos dois órgãos. Um vai funcionar bem, o outro não. E lembrando, isso é raríssimo acontecer. Pode acontecer na espécie humana, mas é raríssimo. Tá? Aham. Obrigado. Então, aqui, nesse caso, esses animais não. Eles são, sim, hermafroditas. Eles têm os dois sexos dentro deles. E aí, por conta disso, eles conseguem, no caso a esponja, né, consegue se reproduzir sozinho. Vão ter outros seres da próxima aula que a gente vai estudar que também acontece dessa mesma forma, consegue se reproduzir sozinho. Não são muitos casos, não, mas tem alguns que conseguem, tá? Então, no caso dos quinidários, pode ser pela reprodução sexuada, pela assexuada, que é por brotamento, igual o da esponja, e pela alternância de gerações, que aí vai se reproduzir pelos dois tipos de reprodução, vão usar os dois tipos de reprodução ao mesmo tempo. Vai ter uma fase em que vai usar a reprodução assexuada e vai ter uma fase que vai usar a reprodução sexuada. Certo? Certo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Não? Então, vamos anotar o dever de casa. Dever de casa vai ser na página 220,
228 e 229 para a semana que vem. Página 220, 228 e 229. Tá? Aí, se tiverem alguma dúvida, volta um pouquinho, lê de novo o capítulo. Se não conseguir entender alguma questão, deixa em branco, que aí na correção a gente tira a dúvida. Tá? Tá 220, 228 e 229. Ok? Agora eu vou conferir aí Ok. vocês. Ana Bárbara tá aí, né? Ana Clara tá aí? Aqui. Tá. Arthur, eu vi também. Breno tá aí? Acho que não, tia. Alguém sabe notícia de Breno? Ele ainda não assistiu nenhuma aula minha. A aula passada ele tava na aula. Na minha? Não, na sua não. Na minha Ele não. veio direto. Ele vem direto. Raramente eu vejo ele faltando. Só não É? vê na sua. Aham. Então, manda um recado para ele, para mim. Manda ele vir na minha próxima aula, sexta-feira. Sexta-feira ele está ficando de férias. Só pode. Tem aula de ciência sexta-feira, fala para ele. Caroline tá aí. Daniel, cadê Daniel? Que eu não ouvi a voz de Daniel hoje. Faltou, né? Aham. Diana tá aí. Eu. Gabriel Cabral, tá aí? Ô, tia, Daniel falou que a mãe dele foi trabalhar, ele usa o celular da mãe dele pra ir pras aulas, entendeu? Aí ele não pôde vir. Entendi. Tá bom. Gabriel Ribeiro, tá aí? Presente. Ok. Aline, pode sair da aula? Quem eu já chamei, pode. Tá, Tchau, tchau. tia. Tchau, bom final de semana. Gabriel Soares, Eu tô aqui. Júlia, Aqui. ok. Júlia hoje ficou quietinha também. João Gabriel. João Gabriel também, ainda não veio nenhuma aula minha. João Pedro, Vai, João, se pronuncie. João tá aqui na aula. Ele tava falando Tá. no chat. Aham. Ah, não, Mari, tá na aula não. Tava assim, mano. Tem comentário aqui dele Tava há sim. um minuto. Ah, tá, atrás. mas então ele saiu. José tá aí. Eu tinha visto ele aqui na aula. Júlia de Presente, Lima tá aí. presente. Júlia Deve da ter dado ruim na Costa, internet dele. Aqui. Júlia Paixão. Kemily tá aí? Oi, tia. Tá. Laís. Laís também eu ainda não vi, deve estar de férias sexta-feira. Pedro Lucas, Presente. ok. Agora eu não sei. Lucas Felipe, Aqui. ok. Pedro Vitor, Rafa, Tô aqui, tia. tá, Tia, tô Pedro aqui. Vitor, Rafael. ok. Rafaela, Presente. ok. Cara, Rebeca, melhor aula. Aula sobre praias. Incrível. ok. Renan, Eu, tia. ok. Sabrina. Sabrina, Tchau, tia. Até a Tchau, tia. próxima. tchau. Tchau, Aline. Tchau, amor. Presente. Ok, Stephanie. Tiago tá aí. Vitória. Presente, tia. Ok. Yasmin tá aí. Presente. Igor. Tchau, Aline. Tchau, amor. Bom final de semana. Pra você Tchau, também. tia. Tchau. Bom final de semana. Façam um dever Você e também. texto, hein?